Amém, glória a Deus. Vamos começar mais um, né? Devocional. Glória a Deus. Vamos lá. Salmo 37, 14 hoje. Salmo 37, 14. Glória a Deus. Hoje vamos para o Salmo 37, 14. Estudamos aí, né? Até o 13. Estou estudando esse salmo todo. Também estou compartilhando com você, que é maravilhoso. E a palavra de Deus é uma coisa especialíssima, né? E se você gostar, é bom ver os anteriores, porque nós já estamos no 14. Eu comecei lá do início. Aí vamos ver, olhar lá que vai ser interessante, você vai gostar. Vamos lá. Aqui diz: os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubar o pobre necessitado, para matar os de reta conduta. Olha aí que loucura, né? Olha que loucura. Aqui o Senhor se rirá. O Senhor se rirá deles. Como eu fiz antes, né? O Senhor se rirá deles aí. Porque o pobre necessitado e os de reta conduta, né? É o que Deus ama. Né? Deus ama os de reta conduta, homens retos. E o pobre também, o necessitado. Está escrito que quem oprime os pobres ofende a quem os criou. Aí Deus se rirá deles, coitado dos ímpios, né? Que armam o arco e puxam da espada para derrubarem o pobre necessitado. Eles é quem vão cair na armadilha que eles próprios fizeram. Deus se rirá deles. O dia deles está chegando. Porque Deus está vendo tudo. Não vai pensar que vai ficar assim não, que tudo que você plantar, Deus não se zomba. Tudo que você plantar você vai colher. Ou de bem ou de mal. Os ímpios, até nos converteres, são os filhos do inimigo, né? E os justos são os filhos de Deus. Após a conversão, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos justifica de todo pecado. Mas se os ímpios continuarem a fazer o que não agrada a Deus, com essas atitudes aqui de derrubar o pobre necessitado, de oprimir o necessitado e matar os de reta conduta, eles estão ferrados. Deus se rirá deles, está aqui. Estas palavras relembram a risada de Deus em Salmos 2 e 4, que diz: aleluia. Diz aqui no Salmo 4. Diz assim: do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles, né? Porque sabe qual é o fim do ímpio, né? Deus sabe qual é o fim do ímpio. Você também sabe que o salário do pecado é a morte.
né? Se você trabalha, no fim do mês você tem um salário. Se você faz um serviço, você recebe salário. Mas quem pega o salário é a morte. Glória a Deus. Vamos mais aqui. Que completo terror para o ímpio ouvir a risada de Deus para ele, né? Porque eles não vão fazer nada, Deus é Deus. Eles podem passar por tudo aqui. O ímpio pode passar por corrupção, por opressão, oprimir o povo, mas na bitola de Deus, irmão, não passa não. Lá não passa nem mosquito. Ele está a par de tudo. E todas as injustiças dos homens ele tem sob controle. Que completo terror para o ímpio ouvir a risada de Deus para ele. Isso é bom, agora não tem mais gente não. Esse aí é o maior, esse aí é o Deus Todo-Poderoso. Tudo está em suas mãos. E toda a criação está sujeita à sua palavra, ao seu poder. Tudo está sujeito a ele, até a morte. Agora eu estou perdido. Ele mesmo disse para ele mesmo. Agora eu estou perdido. Que Deus se riu de mim e das minhas atitudes. Porque Deus é o Todo-Poderoso e tudo está sujeito a ele, né? Seu poder, a sua autoridade, até a morte. Até a morte está sujeita a ele, porque ele a venceu lá na cruz. Ele venceu a morte. Foi o único que venceu a morte, nosso pior inimigo. Ele venceu e vive eternamente. Foi o único. Portanto, será triste para o ímpio quando souber que Deus se riu dele. Mas foi ele que escolheu assim, né? Deus deu a solução. Enviando seu Filho para aquele que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não tenha a vida, o fim de um ímpio, mas tenha a vida eterna. Ele pagou caro com sangue por você e por mim. Agora cabe a nós correr atrás dessa salvação, desse perdão, dessa vitória aqui e por fim a vida eterna que ele prometeu. É bem maravilhoso pensar nisso e acreditar nisso. Ele deu um jeito até para o ímpio. Ele se arrepender dos seus malfeitos, da sua covardia, da opressão dele para com os outros. Aí Deus recebe também. E também Deus veio para o perdido, né? O ímpio é um perdido porque ele é ímpio, quer dizer, ele é impiedoso. Não tem piedade, não tem amor, não tem misericórdia, não tem compaixão. Isso aí. As pessoas que agem assim não são de Deus, porque Deus é amor. Amém? Que completo terror para o ímpio ouvir a risada de Deus para ele. Compare com o agrado que o Senhor demonstra pelo caminho do justo. Olha aí. Que você pode comparar o Deus, o justo e o ímpio. É exatamente o contraste do bem e do mal, né? Das trevas e da luz, do amor e do ódio. Amém? Deus olha para o justo e se agrada. Quando o seu filho, né? Seu filho é um bom filho, as atitudes dele, né? Aí você se agrada, poxa, meu filho. Meu Deus, obrigado pela vida do meu filho. É um menino bom, é um cidadão. É um bom pai de família, é um bom marido. É um cidadão, é um... Maravilhoso, né? O pai, a mãe. Olhar para o filho e ver assim, Deus. Quanto mais Deus, né? Glória a Jesus. Aqui a gente está no 14, né? E aqui é 37, 13 a 17. Certamente o 14 entrou aqui. Porque ele está entre, né? Mas vamos mais aí, vamos procurar outras referências. Amém? Vamos aqui para o Dr. Shed.
Pegando aqui do 12 a 20 ele entra também o 14, ó. Só que eu fiquei bem aqui, eu vou avante. Mas aí passa, não dá não. Vamos no outro. Vamos pro SEB. Vamos comentário do SEB aqui. O SEB é concordância exaustiva do conhecimento bíblico, né? SEB aqui significa concordância exaustiva do conhecimento bíblico. Vamos lá, o que é que diz? Sobre esse salmo, né? Nós estamos no 14, né? Vamos aqui. Glória a Deus. Vamos aqui. Isso aqui, ó, eu já li lá desde o início, para você acompanhar, porque é um comentário excelente. É excelente esse comentário. E a gente, tudo bem, olha? Graças a Deus. Ao 14. Fala dos ímpios, ó. Como esse aqui não aparece, nem todos aparecem, mas esse aqui aparece. Aí vamos lá. Depois você pode ler na sua Bíblia, grava isso aqui, que tudo é interessante. Em Atos diz, aí veja as referências se quiser acompanhar, Atos 12:2. Ele mandou matar a espada de Tiago, o irmão de João. Olha aí. Como é que mata um homem desse, né? Tiago, um homem cheio do poder de Deus, né? O ímpio que faz esse trabalho, ele era só porque ele estava pregando a palavra, estava falando. Como é que mata um homem desse, né? Tiago, né? Ele mandou matar a espada de Tiago, irmão de João, só porque estava pregando o evangelho, falando a realidade. E aí daquele, né? E fez um negócio desse. Deus vai vingar o sangue dele. Você vê a capacidade do ímpio. Ele estava pregando o evangelho como eu estou aqui. Ó. Os inimigos têm raiva, que ele não quer que ninguém saiba disso, né? Essa é a realidade. Vamos mais lá aqui. Aí o 3 diz: quando viu que isso agradou os judeus,
Mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães asmos sem fermento. Durante a festa dos pães sem fermento. E os pães asmos. Também outro. Mandou prender a Pedro, outro ímpio, né? Mandou prender a Pedro que estava fazendo a mesmíssima coisa. Mas também Deus vai pedir conta. Glória a Deus. Aí o 11 diz assim: quero ajeitar aqui para lá. Fica melhor da gente trabalhar. Mas tá bom aqui. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora eu sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes. Quer dizer, foi Herodes, né, que mandou prender a Pedro. Também no final ele ia ser morto, né? Como foi? Mas na hora de Deus, né? Na hora que Deus permitiu. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo, me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quer dizer, Deus mandou um anjo, né, quando ele estava preso. A igreja orava, a igreja primitiva era uma igreja tão firme na fé, com a comunhão tão maravilhosa. E orou, os anjos do Senhor. O anjo do Senhor foi lá e tirou a Pedro. Tirou a Pedro da prisão e ele continuou, porque ninguém para o evangelho. Olha o gato branco aqui. É agora isso aí, né? Ninguém é esse gato tão bonito. Ninguém para o evangelho. Deve ser filho da Magali. Você vê aí que ninguém para o evangelho. Tava gravando, né? Não vai ter problema não. Ninguém para o evangelho. Ninguém para. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra. Quer dizer, tu é firme, tu é forte. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem perseguição, tem tudo, mas ele nunca vai parar. Que a obra de Deus ninguém para. Interessante aqui que eu vi. Agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quer dizer, lá em João diz que ele veio porque era seu, os judeus, né? E Jesus também era judeu. Nasceu em Nazaré, em Belém, né? Aliás, nasceu em Nazaré. Lá para aquelas bandas da Judéia, né? E os seus não receberam, que eram judeus. Mas a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você, eu, qualquer um. Mas os judeus mesmo ainda estão esperando o Messias. Quer dizer, eles eram contra a obra do Senhor aqui. Que Pedro estava pregando a palavra, o evangelho que é de Deus. E o anjo chegou e a intenção deles era matar Pedro, né? Como fizeram futuramente, mas com a ordem de Deus, no tempo de Deus, não no tempo deles. Porque Deus está no comando de tudo. De tudo. Aleluia, louvado seja o seu nome.
Você vê a capacidade dos ímpios. As obras dos ímpios, está mostrando tudo aqui. Mas os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre necessitado, e para matar os de reta conduta. Quer dizer, Pedro era um homem, um cidadão de reta conduta. Ele estava só pregando o evangelho. Ele, o Estevão, que também foi apedrejado, e Paulo, que também foi decapitado. Foi sofrimento, meu irmão. Mas por amor a Deus. Não é? Eu espero, se essa perseguição chegar a ponto de me matar, eu esteja pronto para morrer. Por ele, pelo evangelho. Porque não tem gente que morre por uma besteira. Morre por qualquer coisa vã. Porque não morrer pelo evangelho, pelo poder de Deus. Pela vitória, pela vida eterna. Entendeu? Tem gente que morre pela uma besteira. Morre por qualquer coisa banal aí. Por que não morrer por Jesus Cristo, o Evangelho? Que é muito melhor. Amém? E o 23 diz... No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, olha aí. Foi lá no cabeça. Quem que vai impedir o anjo do Senhor? Se o anjo quisesse matar ele ali, na mesma hora, ele não dava nada. É o anjo do Senhor. A autoridade, mensageiro de Deus. Quem que vai ser contra ele? Quem que vai vencer o anjo do Senhor? Quem que vai contra ele? No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Ele morreu comido de vermes. Olha aí, o anjo tocou, ó. O anjo do Senhor feriu ele, ó. Tocou nele, ó. Antes de eu falar, já disse, só tacar a espada, ó. Tocou nele, ó. Ele morreu comido de vermes. Porque ele tomou a honra que é de Deus. Deus não dá sua glória a ninguém. Ele não dá sua glória a ninguém. Ele pode curar uma pessoa, a glória é dele, mas a glória é para ele, que se você curar, não foi você que fez. Quem fez foi ele. Aí Herodes quis tomar essa honra, aí ele morreu. O anjo tocou, ele morreu ali comido de vermes. Porque Deus não dá sua glória a ninguém. Entendeu? O diabo fez a mesma coisa. Ele quis tomar o lugar de Deus, sentou no trono e disse, serei semelhante a ele. Deus derrubou ele. Ele não dá sua glória a ninguém, aleluia. A glória e a honra pertencem a ele. O diabo tentou a mesma coisa, ele derrubou e os anjos. Por isso que hoje ele é diabo. E é contra o evangelho, contra o poder de Deus. Mas ele já está perdido. Ele já está perdido. Não tem jeito. Para você tem jeito. Para o pior bandido dessa terra tem jeito. Mas para ele não tem mais não. Não tem mais jeito. Falo já com você. Falta 10 minutos. Pode esperar um pouquinho? Que eu estou terminando, falta 10 minutos para concluir aqui. Não. Daqui a pouco eu falo com você. Daqui a 10 minutos eu encerro aqui, viu? Que está bem gostoso. Tá vendo aí como é? O diabo tentou a mesma coisa. Deus derrubou lá do céu. Literalmente, ele derrubou mesmo. Ele e os seus anjos, são seus demônios, né? Porque ele não dá sua glória a ninguém. E ele queria tomar honra. E vacilou, se mexeu com Deus, com o povo dele, se lasca. Entendeu? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, ou de bem ou de mal. Teve muitos testemunhos aí que se perderam, se deram mal. Entendeu? O Titanic, quando o homem fez o Titanic, um engenheiro, um dos melhores do mundo, né? Na época ele fez esse avião, que era prova de tudo, ele foi falar uma besteira. Ele disse, nem Deus destrói esse navio. Na primeira viagem, ele pegou um iceberg e destruiu o navio no meio. Tá vendo como a palavra tem poder?
tanto para o bem como para o mal. Ele disse, nem Deus destrói esse navio. Você lascou. Na primeira viagem, um gelo é água, ele foi destruído com a própria água. Um iceberg bateu e destruiu o navio, na primeira viagem. De Deus não se zomba. Tudo que vamos plantar, ele vai colher. Não mexa com Deus em Jesus Cristo. Não fale blasfema que você se perde, você se lasca. Esse é o termo aqui nosso. Não adianta. Não adianta. Veja aí outras coisas que, se falar a respeito de Deus e mexer com o filho dele, se arromba. O John Lennon foi falar uma vez uma besteira e disse, nós, os Beatles, né, somos mais populares que Jesus Cristo. Em pouco tempo, um próprio fã assassinou ele. Os outros ainda ficaram vivos, né, porque quem falou a besteira foi ele. Aí com pouco tempo foi lá um fã e matou ele. E Deus não se zomba. Teve outro testemunho que uma meninazinha, a mãe dela era uma cristã, e a filha dela, junto com os amigos, ia para um piquenique. Eu acredito nesse testemunho. E ela, por ser uma cristã, a filha minha rebelde, sempre acontece, né? No meio dos filhos tem o mais rebelde. E ela disse, junto com os outros, colocou o carro, colocou um negócio de comida lá, colocou uma caixa de ovo para lá para o piquenique. E ela disse, minha filha, vá com Deus, vocês vão com Deus. Ela disse, só se ele for no porta-malas. Aleluia, glória a Deus. Ele foi, o carro na viagem, infelizmente, não desejo isso para ninguém. Só estou contando um testemunho, faço orar para Deus. Para eles encontrarem o Evangelho, por isso estou aqui, levando a mensagem da verdade, levando Jesus Cristo, que é o caminho, né? Que é o destino a Deus, a verdade, que é a realidade da palavra dele, que é a Bíblia, e a vida. Ele é realmente a vida, porque essa vida venceu a morte. Ele é vida eterna e quer te dar a mim e todos que assim crer, receber, obedecer e permanecer nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O acesso a Deus, entendeu? Caminho, destino a Deus. Verdade é a realidade da sua palavra. Vida, ele é a vida, é o único que vai te dar a vida eterna. E só morre se ele quiser. Você só morre se ele quiser. Porque a morte está sujeita a ele. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pronto. É o acesso a Deus. Não existe você querer ir à presença de Deus por intermédio de outro. Não existe. Ele disse, ninguém, ele foi claro, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pronto. Não tente se enganar, não se engane. Você só pode chegar ao Pai se for através dele. Pronto. E eu estou passando isso aqui para você. Não desejo mal de ninguém. Eu quero que vocês conheçam a verdade. Como Deus também. Não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Porque sabe o destino deles, para onde eles vão. Mas quer que todos conheçam a verdade. Todos conheçam a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é salvação. É vida eterna, é destino a Deus. É verdadeiro, é fiel. E é o acesso a Deus. Isso eu estou passando para você aqui. Se eu quisesse só para mim, não ia compartilhar. Entendeu? A palavra tanto edifica a mim quanto a você que está aí ouvindo. Que ela é a espada de dois gumes. Serve para quem prega e para quem ouve. Eu falo para mim, me edifica, e você que está aí do outro lado. Está vendo aí? A realidade de Deus é essa aí. Louvado seja o seu nome. Se você está gostando, veja os anteriores, que é o complemento desse aí. Esse é o complemento deles. Mas ele vai ajudar você a entender melhor. Amém? Aí vimos aqui os ímpios puxaram a espada
armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado, ou seja, para matar, né? E para matarem os de reta conduta, está aqui, para matarem, aqui tem, para matar. 1 Samuel diz assim. Glória a Deus. Diz assim. Veja, meu pai, um pedaço da sua capa. Veja, meu pai. Veja um pedaço da sua capa que está na minha mão. Está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não o matei, o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor. Nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar. Mas mesmo assim eu não o ataquei. Olha aí, aqui, agora você vê aí a diferença do justo e do ímpio. Dos que servem a Deus e dos que não servem. Aqui é Saul e Davi. Davi era de Deus. Foi um homem escolhido por Deus para reinar. E Saul, Deus não escolheu ele. Foi o povo que queria um rei, fazia questão, se precipitaram, não esperaram em Deus, né? Como tudo na vida é assim. Aí foram cobrar de Samuel, Deus falou. Deus falou com Deus, disse, Samuel, eu estava preparando para um rei para eles, como ele preparou Davi, né? Foi um homem santo, um homem maravilhoso. É tanto que isso aqui é Davi contra Saul. Davi e Saul. Que ele não foi contra Saul. Saul foi contra ele. Aí Deus permitiu, mas não foi da vontade de Deus, senão não terminaria assim, né? Mas Deus permitiu, devido à precipitação deles. Aí Deus disse, tá bom, Samuel, eles vão querer um rei, vão ter um rei. Aí ele começou a desobedecer, fazer coisas que não agradavam a Deus, e o negócio ficou ruim para ele, como para todos aqueles que desobedecem a Deus a sua palavra, né? A coisa fica ruim. Pode prestar atenção em você mesmo, a sua vida. Começa a fazer coisa errada para você ver como você não vai sofrer as consequências. Aí o Davi vivia perseguindo, o Saul vivia perseguindo o Davi para matar. E Davi não. Chamava ele de meu rei, meu senhor, né? Aqui tem meu pai. Mas ele chamava ele de meu senhor, meu pai, meu rei. Essa tradução tem meu pai, mas poderia dizer meu rei. Veja um pedaço da sua capa que está na minha mão, ó. Deus entregou o Saul ali na caverna, ele estava dormindo. Davi chegou, tirou um pedaço do pano do vestido dele, mas não feriu ele, não fez nada. Se fosse outro, né? Esse bicho vive querendo me matar, é agora que eu acabo com ele. Mas não. Ele não era um ímpio, ele era um justo. Ele era um filho de Deus. Só que ele disse para ele, né? Para ele se tocar e ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Diz, olha, o meu Senhor me entregou, te entregou nas minhas mãos, está aqui. Tu estava dormindo lá na caverna, levantou o pano assim para ele e diz, ó, eu podia ter acabado contigo, mas longe de mim tocar no rei que Deus permitiu. Está aqui, ó. Aí ele ficou admirado, como quem diz, realmente esse aí é um homem de Deus. E assim que eu quero mostrar a vocês aqui, a diferença do ímpio e do justo, né? Dos que servem a Deus e dos que não servem. Você vai ver a diferença. Pelas atitudes, pelo caráter, pela conduta, né? Como aqui, ó. Os ímpios puxaram a espada e armaram o arco para derrubar o pobre necessitado. Você pode ser um pobre necessitado, mas pode ser um justo, de boa conduta. Como Pedro era um pescador. Que riqueza tem um pescador? Que patrimônio tem um pescador? Como João também era, e Tiago, e Zebedeu e muitos discípulos. Que riqueza tem eles, mas eram justos. Eram justos, tinham uma reta conduta, está aqui. E os ímpios queriam matá-lo. Olha as atitudes dele. E eles iam pregar.
tentar salvá-los pela palavra de Deus. Entendeu aí a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem? Agora você veja aí, tire as suas conclusões e tome uma decisão. Enquanto há tempo, porque o dia de amanhã não nos pertence. Amém? Ficamos aqui porque deu 30 minutos, geralmente eu faço até 30 minutos. E se você gostou, segue para mais. Se você quiser, a gente continua aqui onde parou. Porque vá que tem outro versículo, aí vai para o 15. Aí já parei aqui, já fiz 30 minutos, mas se você quiser, a gente continua aqui, tá bom? Que Deus abençoe e nos dê uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém? Fique em paz você e sua casa. Glória a Deus.